Sejam muito bem-vindos ao canal Evangelhos Boas Novas de Deus, e dessa vez agora nós vamos abordar a temática, a adoração, partindo desse dicionário aqui, dicionário de teologia. Na verdade é um dicionário, é um livreto, e a partir desse ele aborda todos esses conceitos, como também personagens teológicos. Então, a partir dele, estou abordando alguns temas, da teologia, e eu escolhi hoje conversar com vocês sobre adoração, sobre esse termo adoração. Toda religião ela tem a sua, poderíamos dizer, a sua veneração às suas divindades, como também mesmo assim a sua ritualística, E com o cristianismo não é diferente, O cristianismo tem o seu campo ritual, toda a sua ritualística, e dentro dessa ritualística da eclesiologia, que é a doutrina da igreja, nós temos a adoração. Mas o que é adoração? Nós ouvimos tanto isso na igreja, essa palavra, adoração, adoradores, mas o que é adoração? Adoração, de uma forma bem didática, é o ato de adorar a Deus ou louvar a Deus. No entanto, ela tem uma abrangência, Se nós fôssemos vamos aprofundar um pouco mais, e a adoração é o reconhecimento, no caso do cristianismo protestante, é o reconhecimento de que Deus é o único digno de adoração. Nós vemos isso em Mateus, no capítulo 4. Em Mateus capítulo 4 nós vamos exatamente compreender isso, de que Deus, somente Ele é digno de adoração, quando no momento em que Jesus ele estava sendo tentado, e o diabo ele vai fazer uma proposta para Jesus, o Filho de Deus. Para nós cristãos, também Deus, não são três deuses, Pai, Filho e Espírito Santo, é um único Deus, no entanto que se manifesta em três pessoas, mas no entanto não são três deuses, mas um único Deus, por o cristianismo ser monoteísta. Então o diabo, Jesus vai ser tentado nesse texto de Mateus, no capítulo 4, mais precisamente por três tentações, mas a que nos interessa, voltado para o nosso tema da adoração, é a última tentação, que se encontra no versículo 8. Diz assim, eu vou ler o texto para vocês. O diabo levou ainda a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo, e a glória deles. Então lhe disse, eu te darei tudo isso, o que? Todos os reinos do mundo e a glória que eles poderiam oferecer, em troca de uma única coisa, que se você se prostre, no caso o diabo dizendo para Jesus, e me adore. E aí Jesus vai responder a ele, usando Deuteronômio capítulo 6, um dos textos do Pentateuco, da lei, e versículo 13 e 15, e que vai dizer assim, Jesus vai responder, olha, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Então, para o cristianismo, a adoração é algo exclusivo somente de Deus. Somente Ele é digno de adoração, e mais ninguém nessa terra, Por mais que hoje em dia existem os ídolos que têm roubado a adoração
da igreja, né? Tem roubado a adoração dos membros da igreja, dos fiéis da igreja, né? Cantores, pregadores, né? Personagens, né? Acabam levando muitos cristãos à idolatria. Por esse dia até eu tive o pastor Kleber Maia, né? Aqui da cidade de Natal, Rio Grande do Norte, né? Para você que não é daqui, é um pastor bem conceituado e ele foi à igreja para fazer finalizar a lição da escola dominical, né? E ele tem um livro que ele publicou sobre as parábolas de Jesus na compreensão arminiana. E aí eu adquiri esse livro e o meu pastor perguntou se não queria que ele fizesse uma dedicatória. Não quero. Porque é exatamente isso, entendeu? Nada demais, mas tipo, muitos cristãos seguem esse caminho do autógrafo, né? E aí promovem a glória. Não era o meu caso, não era o caso do pastor Kleber, mas acabam sendo promovido essa adoração a pessoas, né? Cantores, né? Loucura, as pessoas fazem loucura, inclusive cantores evangélicos, né? Que se deixam, né, a se conduzir nessa situação, como também pastores, pregadores, né? Se colocam nessa situação e não repreendem esse tipo de situação. Então, somente Deus, adoração é o ato de adorar, de louvar a Deus. A única pessoa que é digno de receber adoração para o cristão é Deus, né? É uma exaltação, né? Exaltação a Deus e praticado através do culto, né? A igreja ela deve ser uma comunidade voltada para adoração, né? A igreja deve ter essa entre os seus atributos a adoração a Deus, né? Todo culto tem que ser culto de adoração a Deus. Todo culto tem que ser voltado para Deus. Eu particularmente, até esse domingo falei sobre isso, não gosto muito. Hoje me encontro na Assembleia e não gosto muito desse negócio de culto de mocidade, culto disso, culto daquilo. É culto e o culto tem que ser o culto a Deus, somente a Deus, né? E com uma liturgia limpa, né? A liturgia hoje, com esses cultos temáticos, cultos de jovens, cultos de senhoras, cultos de senhores, culto de novos convertidos, culto tem que ser somente a Deus e essa tematização para criar ali, para tentar unir, muitas vezes causam mais divisões dentro da igreja do que se a igreja fosse uma só e não tivesse conjunto, esse tipo de coisa. Do que dividindo, e muitas vezes acaba havendo essas divisões produzidas propriamente pela igreja. E nessa condição de que a igreja deve ser uma comunidade adoradora, né? O próprio crente tem que ter essa consciência de que ele deve adorar a Deus, ter isso na mente, e isso independente de circunstâncias. Pedro aqui em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 5, né, diz assim: vocês, como pedras que vivem, são edificados, né, casas espirituais, para serem sacerdotes santos, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, o cristão ele é uma pedra viva, né? E ele deve oferecer sacrifícios espirituais que agradam a Deus. E quais são esses sacrifícios espirituais que agradam a Deus, voltado para o nosso tema adoração? O louvor e a adoração ao Senhor. A igreja, ela deve também expressar sua adoração, né, dentro da eclesiologia de uma forma coletiva, e nosso país ainda é laico, né, podemos dizer assim, né, e nós temos ainda a liberdade de culto, ainda, né, então nós também temos liberdade de fazer essa adoração a Deus de uma forma pública, né, nos cultos de rua, sem recebermos perseguição ainda, né. Em alguns países não tem essa liberdade de adorar a Deus
de uma forma pública, né? Porque se fizer isso em muitos lugares, principalmente em países do Oriente ou países da África, países onde o Islã ele predomina, né? E aí predomina a Sharia, a lei, né? Não existe Estado laico, o Estado é sempre um Estado teocrático, né? Então não existe essa liberdade religiosa para que você adore a Deus. Mas no entanto o Brasil tem essa disponibilidade de que as pessoas possam adorar a Deus de uma forma pública, né? Promover essa adoração de forma pública e como também coletiva através da igreja, né? A igreja, a adoração também inclui os meios dos quais nós podemos adorar a Deus, né? E a oração é um meio de adoração a Deus. Você se prostra diante dele e ali o enaltece, né? Como também com salmos, né? Engrandecendo os feitos do Senhor, a misericórdia dele em nossas vidas, cânticos através dos salmos, né? Hinos, né? Como também cânticos espirituais, né? Hoje, apesar que hoje em dia os hinos são antropocêntricos. O que quer dizer isso? Os hinos de hoje não são para adorar a Deus. Muitos hinos de hoje, não generalizando, mas alguns hinos escritos por alguns adoradores, aspa, brasileiros, são antropocêntricos, como também de outros países. Alguns são antropocêntricos, né? Voltado para o homem, para o bem-estar do homem, para que o homem... E não. A adoração, quando a adoração não é feito de forma correta, né? Você não tá promovendo esse louvor, né? Dizendo que ele é digno, que ele exaltando a ele, né? Então existe isso, essa seletividade, entender que os hinos que estão adorando a Deus e os hinos que não adoram a Deus, que você está adorando a você mesmo, que você está adorando a você mesmo, né? Tá botando você no lugar de Deus e se adorando, se auto-exaltando, né? Então, cânticos espirituais, né? Você adora a Deus também quando você lê a sua palavra, através da leitura da palavra de Deus, e ali você vê os feitos de Deus e você se alegra, e você, Senhor, louvado seja o teu santo nome por isso. Então a palavra leva você a desejar essa adoração. Se adora a Deus também através da exposição da palavra, pregando a palavra, e outras pessoas ali estão sendo confortadas, gerando fé, e vem a exaltação a Deus. Então também isso, a exposição de muitas pregações hoje em dia, né, é também antropocêntrica para o bem-estar do homem. Então, deixando Deus de lado e promovendo ali transformando Deus, que é digno de honra, de glória, de louvor, de exaltação. Ele é digno de adoração, somente ele, e transformando ele num gênio da lâmpada, ou mesmo transformando Deus num mágico que dá tudo que as pessoas querem, e não naquele que enviou o seu filho para morrer, né? Um dos motivos porque devo adorar a Deus, ele é o criador da humanidade, porque o crente tem mais ainda motivo de adorar a Deus, porque o homem caminhava para a condenação. No entanto, Deus enviou o seu filho para resgatar aqueles que estavam perdidos. Então, e você saber que hoje você tem hoje você foi resgatado da condição que você vivia, para viver uma vida do qual você tem um futuro, uma eternidade com Deus, uma eternidade diante da presença do seu Deus para todo sempre. O cuidado de Deus na sua vida deve conduzir você à gratidão e também exaltar o nome dele. E também como que eu posso, o que pode me motivar mais a adorar a Deus? Uma vida cheia do Espírito. Em 1 Coríntios, em Efésios, no capítulo 5, versículo 18 e 20, versículo 18, parte C do versículo, diz assim: deixem-se encher do Espírito, né? Deixem-se encher do Espírito. E aí você, cheio do Espírito, o apóstolo Paulo vai trazer um modelo de adoração que você cheio do Espírito vai ser conduzido
E aí ele vai dizer assim: falando entre vocês com salmos, hinos e cantos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. E como é que eu produzo esse desejo de adorar a Deus? Quando eu me encho a cada dia do Espírito Santo de Deus, mais eu tenho vontade de adorar a Deus, né? Como também essa adoração deve promover ao nosso coração, a gratidão. O que isso quer dizer? Ser grato a Deus por tudo. Essa adoração deve se voltar à gratidão, que é exatamente o que o apóstolo Paulo vai falar no versículo 20 do capítulo 5 de Efésios, e o versículo 20 vai dizer assim: sendo sempre gratos por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, gratidão, né, ao Pai, em nome de Jesus, por tudo que você recebeu, né, pelas bênçãos espirituais que o Senhor ele te concedeu através de Jesus Cristo. Mas também nós adoramos a Deus quando nós observamos, quando nós fazemos a observância dos nossos as ordenanças, ou poderíamos dizer assim, sacramentos, né? A Igreja Católica inclusive tem 7 sacramentos, e eu estou até estudando um texto, estou escrevendo um texto para gravar sobre os 7 sacramentos da Igreja Católica, né? No nosso caso, nós temos 2 sacramentos, e é uma forma de adorar a Deus, reconhecendo, seguindo, obedecendo, fazendo aquilo que glorifica o seu nome, que exalta o seu nome. E quando nós observamos os sacramentos, nós também estamos louvando a Deus, né? O batismo em águas, né? O batismo em água, a Santa Ceia, esse memorial, né, que nos conduz a louvar, a agradecer a Deus por ele ter morrido em nosso lugar, por ele ser o pão da vida, por ele ter derramado o seu sangue na cruz, e esse sangue ter produzido em nossas vidas a redenção, né, o pagamento da nossa vida, a propiciação, a justificação, de nos termos hoje acesso a Deus. Então, através da observância do sacramento, nós também louvamos a Deus. E com a nossa vida no cotidiano, nós também adoramos a Deus, né? Vivendo uma vida santa, né? Através do nosso comportamento, onde quer que nós estejamos, através da nossa fala, né? As pessoas olham e vai dizer assim: poxa, esse aí é diferente, essa daí é diferente, serve a Deus, realmente são servos de Deus. Louvado seja o nome de Deus, Senhor, pela tua vida. Então você também está louvando a Deus através da sua própria vida, do seu próprio cotidiano, através das suas ações. Como também você louva a Deus quando você serve na igreja, quando você serve através dos ministérios, né? Serviços, né? Através do dom que Deus ele te deu, né? Como também você adora a Deus quando você sai para a rua para dizer que Ele é o Salvador, para dizer que Jesus morreu pelos pecados, para dizer que há uma saída para o problema das pessoas, para dizer que Deus ele tem um plano na vida das pessoas. Você também está adorando a Deus quando você está na rua levando a mensagem dele, né? Como também compartilhando os dons de Deus, os dons que o Senhor deu a cada um de nós. E esses dons para edificar o corpo, né? Para que o corpo ele seja edificado, para que a igreja seja edificado, né? O dom de línguas edifica nós mesmos, como nós falamos, e não há intérprete, mas em si os dons é para edificação da igreja, né? É para que o corpo ele seja sempre avivado. Então devemos compartilhar, né, os dons, a graça que Deus nos concedeu com as outras pessoas, e aí o seu nome do Senhor também vai ser exaltado, também vai ser adorado. Eu quero finalizar aqui com exatamente um texto que levou a que tá exatamente conectado a tudo isso, que é o texto de João,
no capítulo 4, quero finalizar com esse texto. Jesus e a mulher samaritana, né? Jesus encontra ali a mulher, uma mulher samaritana, né? Num poço, ela vai buscar água, né? E os discípulos de Jesus vão comprar comida e Jesus ali vai pedir a mulher para dar de beber. Ela vai dizer que ali esse pedido é algo incoerente, porque ele é judeu e ela é uma mulher samaritana, né? E Jesus vai oferecer para essa mulher água viva, né? E aí ela vai questionar, né? Como é que ele poderia dar água viva se ele não tem como tirar a água, né? E Jesus vai dizer para ela, né? Quem bebe dessa água vai voltar a ter sede, mas a água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará uma fonte de água viva, vai jorrar para a vida eterna. E a mulher diz assim: Senhor, então me dê dessa água para que eu não tenha mais sede, nem tenha que vir aqui tirar. E Jesus faz o seguinte: Jesus está tratando a mulher, né? Então Jesus vai mandar ela chamar o marido, porque, como ela mesma vai responder, que não tinha marido, né? Por quê? Né? E Jesus vai afirmar, né? Você foi sincera, não tem marido, pois você já teve 5 maridos e o que você tem agora não é o seu marido, né? E isso disseste com verdade. Então Jesus estava tratando, né? Era alguém que não vivia uma vida devassa, poderíamos dizer assim, né? Era uma pessoa que estava precisando ter um encontro com Deus para que houvesse uma mudança de vida, né? Já tinha tido 5 maridos e o marido que ela vivia não era o marido dela, né? Então é aí onde ela vai reconhecer Jesus como um profeta e ela vai trazer a colocação para dentro do nosso tema, né? Que é a adoração. Ela vai dizer assim: Senhor, é o seguinte, ela reconhece, né? Senhor, vejo que és um profeta, e aí ela vai fazer a seguinte colocação: nossos pais adoraram neste monte, né? E vocês dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar, né? E aí Jesus vai dizer assim para ela: mulher, crê em mim, né? A hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação é para os judeus, né? A salvação vem para os judeus. E aí Jesus vai trazer a frase célebre voltado para a adoração. Mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, né? Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai no Espírito e em verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito e é necessário que os que o adorem em Espírito e em verdade. Então, Jesus ele rompe com local, né? O local de culto para a mulher, né? O monte, que ela faz referência. E Jerusalém, o templo de Jerusalém, que hoje se encontra o Muro da Lamentação, sendo que Jesus mais lá na frente vai dizer que aquele templo ficaria pedra sobre pedra. Então ele diz que qual é a condição para ser um adorador? Adorar o Pai em espírito e em verdade. Esse é o que o Pai procura, porque Deus é Espírito e aqueles que o adorem ele tem que adorar em espírito e em verdade. No entanto, como que eu posso então ter uma adoração mais eficaz, né? Aqui o texto também nos traz uma colocação. A adoração também individual. Você pode adorar a Deus na sua casa. Você pode adorar a Deus no seu trabalho, né? Qual é a condição? Adorar a Ele em espírito e em verdade. Essa é a condição, independente do lugar. Não é se tornar desigrejado. Não estou falando nada disso, de se tornar desigrejado. Eu vou adorar só em casa, não vou para lugar nenhum mais. Não. Nós somos um corpo. É necessário que estejamos juntos. Um edificando o outro. Um ajudando. O outro cai, o outro ajuda a levantar.
No entanto, é necessário que nós venhamos a cada dia ter uma vida espiritual, porque aquilo que é nascido da carne é carne, e quem é nascido do espírito é espírito. E como o próprio texto de Efésios diz, né, que deixem-se encher do espírito. E aí promova a adoração, né? Então, para finalizar, somente uma observação, né? Dois pontos que é importante aqui nesse texto. Primeiro, só Deus é digno de adoração. Não coloque ninguém no lugar de Deus. Só Ele é digno. Só Ele é digno de adoração. O segundo ponto, né, é que em nossa adoração, independente das circunstâncias que nós possamos estar vivendo, devemos ser gratos a Ele. Por tudo, por tudo. A adoração ela deve condicionar você a ter essa consciência. Eu adoro porque eu sou grato por tudo que Ele me fez, né? E o outro ponto é: adore ao Pai. Encha-se do Espírito. E aí você vai conseguir adorar a Deus em espírito e em verdade. E para finalizar, não existe ambiente do qual você não possa adorar. Inclusive você pode adorar a Deus aí e agora. Basta você começar a enaltecer o nome dele, a glorificar o nome dele, a cantar hinos, cânticos espirituais que enalteçam o nome dele, a expressar gratidão por tudo que ele fez na sua vida. Você vai estar adorando a Deus. Então é isso, né? Queria abordar esse tema com vocês, a adoração. Espero que tenha trazido edificação para a sua vida, né? Espero que você tenha sido abençoado com essa palavra, né? E se você aí não é inscrito no canal, se inscreva aí no canal, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, dá aí o teu joinha e ore pela minha vida, para que Deus abençoe minha vida a cada dia, que Ele conceda sua graça, né, à minha vida, né, para que a gente possa estar nessa caminhada juntos, né, caminhando até o dia da sua volta, quando Ele vier buscar a sua igreja, que possamos estarmos preparados para que quando Ele vier nós possamos ir ao encontro dele, né, e ter uma eternidade com Ele, não se perder, né, não cair nesse mundo e sermos condenados, né, com o mundo, mas que possamos tão somente vivermos a cada dia uma vida de santidade e também termos a consciência que precisamos levar a palavra de Deus a outras pessoas para que também elas se tornem adoradores. Então é isso, que Deus os abençoe.